Faixa 6. 2. O cérebro ansioso. Como criar novos hábitos. 1. Um dia, no começo da década de 1900, um bem-sucedido executivo americano chamado Claude C. Hopkins foi abordado por um velho amigo com uma nova ideia comercial. O amigo explicou que descobrira um produto incrível que ele estava convencido de que seria um sucesso. Era uma pasta de dente, uma preparação mentolada e espumante que ele chamava de, abre aspas, Pepsodent, fecha aspas. Havia alguns investidores duvidosos envolvidos. Um deles tinha uma série de negócios agrários fracassados. Outro, segundo os boatos, estava ligado à máfia, mas o amigo prometeu que aquele empreendimento seria gigantesco. Isso, é claro, se Hopkins consentisse em ajudar a criar uma campanha de promoção nacional. Hopkins, na época, estava no topo de uma indústria em rápida expansão que mal existia umas poucas décadas antes: a publicidade. Ele era o homem que convencera os americanos a comprar cerveja e Schlitz, alardeando que a empresa limpava suas garrafas, abre aspas, com vapor vivo, fecha aspas, enquanto deixava de mencionar que todas as outras empresas usavam exatamente o mesmo método. Ele seduzira milhões de mulheres a comprar sabonete Palmolive, afirmando que Cleópatra se banhara com ele, apesar dos protestos veementes de historiadores indignados. Ele tornara o cereal matinal Puffed Wheat famoso, dizendo que era, abre aspas, disparado com armas, fecha aspas, até que os grãos inchassem, abre aspas, até 8 vezes o tamanho normal, fecha aspas. Ele transformara dezenas de produtos antes desconhecidos: a aveia Quaker, os pneus Goodyear, abre aspas, vassoura mágica, fecha aspas, Bissell, o porco com feijão da Van Camp, em nomes comuns em todos os lares. E nesse processo, ficara tão rico que sua autobiografia, o best-seller My Life in Advertising, abre parênteses, minha vida na publicidade, fecha parênteses, dedicava longas passagens às dificuldades para gastar tanto dinheiro. No entanto, Claude Hopkins era mais conhecido por uma série de regras que criou, explicando como formar novos hábitos entre consumidores. Essas regras transformariam indústrias inteiras e acabariam se tornando uma sabedoria convencional entre marqueteiros, reformadores pedagógicos, profissionais da saúde pública, políticos e diretores executivos. Mesmo hoje, as regras de Hopkins influenciam tudo, desde como compramos produtos de limpeza até os recursos que os governos usam para erradicar doenças. Elas são fundamentais à criação de qualquer nova rotina. No entanto, quando esse velho amigo abordou Hopkins para falar da Pepsodent, o publicitário demonstrou apenas um leve interesse. Não era segredo que a saúde dentária dos americanos estava em rápido declínio. Conforme a nação se tornara mais endinheirada, as pessoas haviam começado a comprar maiores quantidades de produtos com açúcar e processados. Quando o governo passou a recrutar homens para a Primeira Guerra Mundial, tantos recrutas tinham dentes podres que os oficiais diziam que a má higiene dentária era um risco para a segurança nacional. No entanto, como Hopkins sabia, vender pasta de dente era um suicídio financeiro. Já havia um exército de vendedores de porta em porta oferecendo duvidosos pós e elixires dentais, a maioria deles à beira da falência. O problema era que quase ninguém comprava pasta de dente porque, apesar dos problemas dentários da nação, quase ninguém escovava os dentes. Por isso, Hopkins refletiu um pouco sobre a proposta do amigo e então a recusou. Disse que continuaria com os sabonetes e cereais. Abre aspas. Não vi um jeito de educar os leigos sobre as teorias técnicas da pasta de dente, fecha aspas, explicou Hopkins em sua autobiografia. O amigo, no entanto, foi persistente. Voltou inúmeras vezes apelando para o considerável ego de Hopkins, até que, por fim, o publicitário acabou cedendo. Abre aspas, finalmente concordei em realizar a campanha se ele me desse uma opção de 6 meses num bloco de ações,
fecha aspas, escreveu Hopkins. O amigo concordou. Seria a decisão financeira mais sábia da vida de Hopkins. 5 anos após firmada essa parceria, Hopkins transformou a Pepsodent num dos produtos mais conhecidos do mundo e, nesse processo, ajudou a criar o hábito de se escovar os dentes, que se alastrou pelos Estados Unidos numa velocidade estonteante. Em pouco tempo, todo mundo, de Shirley Temple a Clark Gable, estava se vangloriando de seu, abre aspas, sorriso Pepsodent, fecha aspas. Em 1930, a Pepsodent já era vendida na China, África do Sul, Brasil, Alemanha e em quase todos os lugares onde Hopkins pudesse comprar anúncios. Uma década depois da primeira campanha da Pepsodent, pesquisadores descobriram que escovar os dentes se tornara um ritual diário para mais da metade da população americana. Hopkins ajudara a estabelecer a escovação como uma atividade diária. O segredo de seu sucesso, Hopkins se gabaria depois, era que ele achava um certo tipo de dente e recompensa que alimentara um hábito específico. É uma alquimia tão poderosa que, mesmo hoje, os princípios básicos ainda são usados por gigantes dos bens de consumo, criadores de videogames, produtores de alimentos, hospitais e milhões de vendedores no mundo todo. Eugene Pauli nos ensinou sobre o loop do hábito, porém, foi Claude Hopkins quem mostrou como novos hábitos podem ser cultivados e alimentados. Então, o que foi exatamente que Hopkins fez? Ele criou um anseio. E esse anseio, como se descobriu, é o que faz com que as deixas e recompensas funcionem. Esse anseio é o que alimenta o loop do hábito. Ao longo de sua carreira, uma das táticas que se tornaram marca registrada de Claude Hopkins era encontrar estímulos simples para convencer os consumidores a usar seus produtos todos os dias. Ele vendia aveia Quaker, por exemplo, como um cereal matinal capaz de fornecer energia para 24 horas, mas só se você comesse uma tigela toda manhã. Anunciava tônicos que curavam dores de barriga, dores nas juntas, pele ruim e, abre aspas, problemas femininos, fecha aspas, mas só se você tomasse o remédio logo na primeira aparição dos sintomas. Em pouco tempo, as pessoas estavam devorando aveia no raiar do dia ou bebendo goles de garrafinhas marrons sempre que sentiam qualquer indício de fadiga ou indigestão, o que, por sorte, acontecia pelo menos uma vez por dia. Para vender Pepsodent, então, Hopkins precisava de um estímulo que justificasse o uso diário da pasta de dente. Ele sentou-se com uma pilha de livros técnicos sobre saúde dentária. Abre aspas, foi uma leitura árida, fecha aspas, ele escreveu depois. Abre aspas, mas no meio de um dos livros achei uma referência às placas de mucina nos dentes, que depois eu chamei de A Película. Isso me deu uma ideia atraente. Resolvi anunciar essa pasta de dente como um criador de beleza. Lidar com essa película turva, fecha aspas. Ao focar-se na película dentária, Hopkins estava ignorando o fato de que esta mesma película sempre cobriu os dentes das pessoas e nunca parecia incomodar ninguém. Ela é uma membrana natural que se forma nos dentes a despeito do que você come ou da frequência com que escova os dentes. As pessoas nunca tinham prestado muita atenção a ela e não havia muito motivo para que devessem prestar. Você pode se livrar da película comendo uma maçã, passando os dedos nos dentes, escovando-os ou fazendo um bochecho vigoroso com algum líquido. A pasta de dente não fazia nada para ajudar a remover a película. Na verdade, um dos principais pesquisadores de saúde dentária da época disse que todas as pastas de dente, especialmente Pepsodent, eram inúteis. Isso não impediu que Hopkins explorasse sua descoberta. Aqui, decidiu ele, estava uma deixa que podia deflagrar um hábito. Em pouco tempo, cidades estavam cobertas de anúncios de Pepsodent. Abre aspas, é só você passar a língua nos dentes, fecha aspas, dizia um deles.
Abre aspas, vai sentir uma película. É isso que faz seus dentes parecerem sem vida e facilita o apodrecimento. Fecha aspas. Abre aspas. Note quantos dentes bonitos são vistos por toda parte. Fecha aspas, dizia outro anúncio, mostrando beldades sorridentes. Abre aspas. Milhões de pessoas estão usando um novo método de limpeza dentária. Por que uma mulher gostaria de ter uma película opaca nos dentes? Pepsodent remove a película. Fecha aspas. O brilhante desses anúncios era que eles dependiam de uma deixa, a película dentária, que era universal e impossível de ignorar. Dizer para alguém passar a língua nos dentes, na verdade, provavelmente faz com que a pessoa passe a língua nos dentes. E quando fazia isso, provavelmente sentia uma película. Hopkins encontrara uma deixa simples, que existia havia milênios, e era tão fácil de deflagrar que um anúncio podia fazer com que as pessoas obedecessem automaticamente. Além disso, a recompensa, como Hopkins previu, era ainda mais sedutora. Quem, afinal, não quer ser mais bonito? Quem não quer um sorriso mais bonito? Principalmente quando a única atitude necessária é uma rápida escovada com Pepsodent? Após o lançamento da campanha, uma semana calma se passou. Depois 2. Então, na terceira semana, a procura explodiu. Havia tantos pedidos de Pepsodent que a empresa não conseguia dar conta. Em 3 anos, o produto virou internacional e Hopkins estava criando anúncios em espanhol, alemão e chinês. Dentro de uma década, a Pepsodent era um dos produtos mais vendidos do mundo. Continuaria sendo a pasta de dente mais vendida dos Estados Unidos durante mais de 30 anos, rendendo bilhões de dólares. Antes de a Pepsodent surgir, apenas 7% dos americanos tinham um tubo de pasta de dente no armarinho do banheiro. Uma década depois que a campanha publicitária de Hopkins foi veiculada nacionalmente, esse número pulara para 65%. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, a preocupação das Forças Armadas com os dentes dos recrutas diminuíra, pois muitos soldados estavam escovando os dentes todos os dias. Abre aspas, ganhei $1 milhão com a Pepsodent, fecha aspas, Hopkins escreveu uns poucos anos depois que o produto surgiu nas prateleiras. O segredo, disse, era que ele, abre aspas, aprendera a psicologia humana certa, fecha aspas. Essa psicologia era fundamentada em 2 regras básicas. Primeira, ache uma deixa simples e óbvia. Segunda, defina claramente as recompensas. Se você acertasse esses elementos, prometia Hopkins, era como mágica. Veja o caso da Pepsodent. Ele identificara uma deixa, a película dentária, e uma recompensa, dentes bonitos, que tinham convencido milhões de pessoas a começar a praticar um ritual diário. Mesmo hoje, as regras de Hopkins são um ingrediente essencial dos livros de marketing e a base de milhões de campanhas publicitárias. E estes mesmos princípios já foram usados para criar milhares de outros hábitos, muitas vezes sem que as pessoas se dessem conta de como estão seguindo de perto a fórmula de Hopkins. Estudos sobre pessoas que conseguiram instaurar novas rotinas de exercícios, por exemplo, mostram que é mais provável elas se manterem fiéis a um plano de exercícios se escolherem uma deixa específica, tal como correr assim que chegam do trabalho, e uma recompensa clara, como uma cerveja ou uma noite de TV sem culpa. Pesquisas sobre dietas dizem que criar novos hábitos alimentares exige uma deixa pré-definida, como planejar os cardápios com antecedência, e recompensas simples para aqueles que persistem em suas intenções. Abre aspas, chegou o momento em que a publicidade nas mãos de alguns atingiu o status de uma ciência, fecha aspas, escreveu Hopkins. Abre aspas, a publicidade antigamente, um negócio arriscado, tornou-se assim, sob uma direção competente, um dos empreendimentos comerciais mais seguros, fecha aspas. É uma afirmação bastante audaciosa. No entanto, as 2 regras de Hopkins, na verdade, não são suficientes.
Também há uma terceira regra que deve ser cumprida para criar um hábito. Uma regra tão sutil que o próprio Hopkins se baseava nela sem saber que existia. Ela explica tudo, desde por que é tão difícil ignorar uma caixa de donuts até como uma corrida matinal pode se tornar uma rotina quase sem esforço.